Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro especial. A gente vai falar hoje sobre alguns desafios que você com certeza deve estar passando para ter lucros dentro desse mercado digital. Eu vou falar hoje sobre 6 coisas que quem tem um negócio digital lucrativo está fazendo e você também pode começar a fazer agora, tá? Essas 6 coisas, talvez você já tenha pensado nelas, talvez você tenha aí na sua mente a importância de ter elas nessa sua jornada, mas você talvez não entenda por onde começar, o que fazer, qual a real importância desses elementos. Agora, o objetivo desse nosso vídeo é você entender de uma forma organizada, tá? Para ajudar você a até priorizar mais também para buscar encontrar esses elementos, tá? Então, lembrando, a gente está nesse desafio para diminuir a sua curva de aprendizado, né? A questão de o que existe no mercado tradicional, que muitos dizem, né, que você tem que passar um bom período sempre lutando no mercado digital. A gente não diz que não, você não tem que lutar no mercado digital para empreender. Para empreender digitalmente você não precisa lutar. Não, a gente não diz isso. A gente diz que você pode ter resultados tendo uma certa facilidade. E aqui esses simbolizam, tá? Esses pauzinho verde aqui nesse gráfico. Né? Eu acho que eu já mostrei isso aqui para você, é possível que você já esteja familiarizado, onde você vai sair de uma ideia, né, para ir para uma luta, que essa luta ela pode ser sim, tá, bem árdua, bem complicada e difícil, se você não conter o conhecimento que a gente vai estar disponibilizando aqui para você, já está disponibilizando, né, em busca do seu lifestyle. A gente vai encurtar realmente, não vamos dizer que não vai ter luta sim, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa, eu vou já colocando aqui, ó, 10%. Que coisa é essa, será? A primeira coisa é uma causa. Uma causa, sim. Eu sempre vou lembrar, nos primeiros vídeos eu acho que eu coloquei isso até inclusive, né? Pensa aí uma empresa grande, um expert no mercado, qual é a causa dele? Né? Todos têm uma causa e você precisa alinhar seu propósito, né? Para você manter forças aí, energias para essa causa. Segunda coisa é uma forma de vender, né? Uma forma, não no plural, não formas de vender, é uma forma, tá? Nesse ponto a gente fala sobre ter uma estratégia bem definida, o funil bem definido, entende? O que vai vir depois, uma jornada do cliente bem definida até o ponto final de vendas, né? E você vê a diferença. Antes 10% a causa, 25% venda. Então você pode até dizer, mas tem muita gente querendo vender, só vender, vender, vender. A realidade é que você tem que estar sempre pensando em formas de atrair as pessoas para uma oferta, certo? Você tem que estar sempre se vendendo. Para falar, para conversar com alguém, a gente vai ter que estar sempre se vendendo, né? E esse vender não vem necessariamente como moeda de troca, a gente vê a questão do dinheiro, a gente vê a questão de atenção da outra pessoa, entende? Mas de fato, especificamente dinheiro, porque entra a questão de resultados, tá? Uma terceira coisa que a gente tem aqui, tá? Aqui entra entre várias questões, né? Nessa parte é ter consistência. Então, para você ter consistência, você precisa ter uma organização, né? Um entendimento sobre o seu propósito, né? Questão da primeira coisa que você tem que pensar. E essa primeira coisa, até esqueci de mencionar, lembra a importância do storytelling? Qual é a sua história? O que você tem alinhado aí de objetivo, de razão, que você consiga encaixar com uma causa? Então, nesse ponto aqui, ter consistência, você vai ligar várias coisas, como por exemplo, várias questões. Mentalidade é uma delas, motivação. Uma outra coisa muito importante, quarta coisa aqui, relativamente poucas pessoas se dedicam a isso, elas acabam se atrapalhando, criando um produto atrás do outro, mas a realidade é que quem está lucrando muito no digital está lucrando com um produto, dois no máximo, enfim, são poucos produtos e a orientação é que você busque
olhar e focar em um produto apenas, tá? Então, aqui, ignore essa primeira coisa aqui, tá? Investimento, tá? Eles investem sempre. Então, para continuar evoluindo, né, o que é tradicional de quem tem uma mentalidade próspera, tá? Eles não têm medo de investir, principalmente em tráfego pago, tá? Anúncios, buscando sempre trazer mais pessoas, formatar sua lista, evoluir sua audiência, tá? E isso é relativamente, né, 20%, é um bom número. Completando aqui, o que faz a diferença, é que a gente colocou aqui, eu coloco 25%, eu coloco como última coisa, mas não menos importante, é uma equipe. Essa vai fazer a diferença para você, certo? Uma equipe, ela vai poder te ajudar a alinhar várias questões que você tenha já pré-estabelecido. E nisso daqui ainda não fecha 100%. 5% são algumas outras questões, tá? Que eu não vou aprofundar muito nelas aqui, mas é a questão de você realmente ter uma noção sobre negócios, tá? E isso se caracteriza com várias formas, você tratar as pessoas, são vários elementos que você vai conseguir encaixar. E aqui, nesses seis principais coisas aqui, a gente tem a causa, né? Temos a questão de vender, não está numa ordem aqui de ranking, tá? Mas é só para você ter uma ideia aqui qual é a importância de cada uma porcentagem aqui, o que você pode começar a fazer agora, certo? Então, a maioria dos que estão lucrando muito no digital tem isso, Alex? Não quer dizer que todos tenham, tá? Mas você consegue ver eles tendo melhores resultados quando eles têm, se não todos, a maioria dessas coisas aí, desses elementos, coisas que eles estão fazendo para realmente lucrar e lucrar bem no digital, tá? Então, mesmo que você já sabia disso, eu acho que agora você já tem uma certa clareza sobre isso, né? Só que eu não quero só, eu quero te dar mais clareza ainda, tá? Só para você entender sobre esse último elemento que eu falei, sobre ter uma equipe, é muito importante, são várias características, benefícios que você vai ter com mais pessoas alinhadas com a sua proposta, com a sua causa, com o seu pensamento e o seu projeto que você tem alinhado. A gente está hoje para fechar as vagas e eu estou enrolando para fechar as vagas, tá? Mesmo, porque já poderia estar fechada. Eu vou esperar até as 11h59 e a gente está com o carrinho aberto para o nosso treinamento, Plano Mestre Digital. Talvez você não tenha ouvido falar nele ainda, mas uma coisa que eu quero orientar você a fazer agora para encontrar uma equipe e a importância dessa equipe é você ter, primeira coisa, pensar grande, tá? Você sabe que quando eu comecei eu tinha a meta assim, eu quero faturar 1 milhão em até 3 anos. Tá? E é curioso, porque eu pensei assim, não, eu quero viver do digital, viver dos infoprodutos, até porque eu já estava vivendo do digital. E eu conto essa história porque ela é recente, tá? A gente começou mais ou menos em novembro de 2019 desenhando os infoprodutos, né? Depois de desenvolver aqueles resultados ali. E aí para os clientes, né, de infoprodutos, eu pensei, poxa, não, eu já tive uma experiência também como afiliado, eu vendi mais de R$1.000 em uma semana, tá? Foi mais ou menos R$1.400. E aí isso, poxa, cara, eu fiquei aqui, eu fiz uma estratégia, sabe, de vendas que eu até coloquei dentro do Plano Mestre Digital e do treinamento, né, uma comunidade. E essa estratégia foi o que eu comecei a usar com os nossos produtos, na nossa esteira. E o que acontece? Eu tinha uma mentalidade um pouco, não digo escassa, mas as coisas mudaram quando eu pensei assim, poxa, por que 1 milhão em 3 anos? Se eu sei que eu consigo mais do que isso. Então eu comecei a pensar grande e as coisas começaram a acontecer. Em maio deste ano já, as coisas começaram a acontecer. Eu conheci mais pessoas, sabe? E as coisas realmente parece que se desbloquearam quando eu coloquei esse primeiro elemento na minha vida, pensar grande, tá? Então,
Você pode pensar grande, é normal começar pequeno, tá? Quem não começa é quem está errado. Você precisa dar um passo e comece pequeno, tá? Não fique no momento que você colocou uma meta, por exemplo, eu quero 1 milhão em um ano, ou quiçá 3 anos, né? Ter 1 milhão com seu negócio em 3 anos, você pode, tá? E dentro desses objetivos que você vai desenhando, essa jornada que você vai levando aí, você busca rapidamente ter resultados, tá? O tanto que eu frisei lá, a segunda coisa que você deverá buscar é resultados. Agora, só para deixar mais claro essa linha das 6 coisas que você precisa ter para ter um negócio lucrativo, deixa eu falar uma linha de evolução. Alex, por onde eu começo? Eu não sei o que eu faço agora, tá? Mas é tipo, eu preciso mesmo definir uma causa em primeiro lugar? Não necessariamente. Dá uma olhada aqui, tá? Olha só. A primeira coisa que eu acredito que faz diferença, e não é só eu quem oriento isso, todo mundo que está no digital, eles orientam porque realmente faz a diferença, tá? E não é só por eles. Se você for ver realmente, mentalidade é um elemento que vai facilitar tudo na sua vida, tá? É algo que se perde. Você pode pensar, ver um vídeo assim, poxa, que legal, bacana, preciso ter essa mentalidade, ok. Só que no momento, 10 minutos depois, é possível você esquecer totalmente daquilo. Mentalidade é que nem uma língua, você precisa executar, tá? Que nem uma língua nova. Então, a segunda coisa dentro desse processo é vender, tá? E aqui eu até falo sobre resultados, né? Mas não na questão de resultado em audiência, tá? Na estrutura, não é só isso. Eu falo principalmente em grana, em dinheiro entrando, que vai te motivar e essa motivação vai ser a engrenagem principal para você manter a mentalidade, né, que você adquiriu e de uma forma mais tranquila, você conseguir estruturar hábitos na sua jornada e encaixar esse elemento aqui, que é a organização. E a primeira coisa nessa etapa, já que o dinheiro já está entrando, é você procurar pessoas qualificadas, tá? E formatar a sua equipe, ok? Um quarto elemento, né, indispensável, é você sempre pensar em evoluir, sempre buscar resultados melhores, para ter mais tranquilidade, certo? Para realmente conquistar uma vida com tranquilidade, um futuro com prosperidade sempre para você, para sua família, seus filhos, netos, enfim. Realmente uma pessoa diferenciada, certo? Que as pessoas do futuro vão olhar, poxa, se não fosse o fulano, né, na história da minha família, mudar tal coisa, imagina você sendo essa pessoa, né, sempre bem lembrada dentro da sua família. É uma possibilidade, é um propósito interessante? Né? Então, mais pessoas para sua causa, né? Lembrando que nesse momento aqui é interessante você já definir a sua causa. Busque desde o princípio da sua jornada entender uma causa. Só que na verdade, como você vai encontrar essa causa? Às vezes o que a gente quer fazer não é aquilo que o universo quer que a gente faça, né? A gente gosta de fazer tais coisas, mas de repente, por exemplo, eu gostava muito de música, né? Eu sempre tive bandas desde os meus 16 anos. A primeira banda foi uma banda de punk rock e fiz muito sucesso na minha cidade, sabe? E isso acabou mexendo na minha cabeça e foi difícil abandonar essa minha vontade de tocar pelo mundo. O que me fez frear um pouquinho, e eu não me arrependo de nada, foi a questão de ter uma família. Foi uma ótima coisa que aconteceu na minha vida. Mas enfim, cada um. Eu acredito que você, seu momento ideal, vai se achar na vida, tá? Então não se preocupe tanto com uma causa, mas saiba que ela é importante também nessa sua jornada de coisas para fazer, para ter lucro dentro do digital, tá bem? Então, só para concluir, falei um pouquinho de um método, né, de escala no digital, onde a gente te entrega uma equipe. Essa equipe vai ser responsável por facilitar a sua jornada, ter menos luta, né, ter o conhecimento necessário para você pular daqui direto
para o seu lifestyle e até mesmo se quiser depois, né, evoluir, né, fique à vontade. Isso que eu estou falando para você é do Plano Mestre Digital. O Plano Mestre Digital ele já está numa fase já de franquia. Se você tem interesse em ter uma agência digital, atentar-se aí a ações dentro da sua cidade, evoluir, não só na sua cidade, mas onde você quiser, tendo uma micro franquia digital, a comunidade Plano Mestre Digital ela está disponibilizando para você 90 dias de acesso a essa franquia, tá? Uma franquia, micro franquia digital, onde você pode também, inclusive, vendê-la, certo? E a gente dentro do Plano Mestre Digital, a gente tem uma meta, né? Um passo a passo do 0 ao primeiro milhão. Eu fiz isso pensando, o Plano Mestre Digital, eu trouxe com a minha equipe pensando, né, nesse meu plano pessoal para ajudar outras pessoas. Então você vai ter o acesso ao plano mestre para realmente ter sucesso digital, ter lucro, uma liberdade financeira, um lifestyle bacana até o seu primeiro milhão dentro do digital. E vai ser bem rapidinho, a proposta realmente é até 3 anos, né? Você pode conseguir em 1 ano, se você já está no caminho, você com certeza vai conseguir. Certo? Obrigado então por hoje, por agora. A gente se vê na próxima aula. Valeu, um abraço.